Eu queria que você citasse aqui 3 jogadores que mais te fizeram raiva e depois 3 que mais te deram alegria, tá? Pode ser do atual, o anterior, se quiser mesclar, fique à vontade. Tá. Pô, espero não esquecer os nomes que eu tinha planejado, mas um cara, apesar de ter sido campeão de títulos muito importantes no Corinthians aí, que me fez muita raiva, que eu achava um zagueiro bem André Ramalho, foi o Paulo André. Sério? Cara, esse cara, assim, até as partidas, eu acho que eu pegava até demais no pé dele, até as partidas que ele ia bem, eu ficava procurando um defeito, porque eu achava que ele marcava muito fofo, puta que pariu, aí É me normal quando a fez. gente não gosta muito de jogador, a gente acha defeito em tudo, né? Talvez, com certeza, talvez não, com certeza teve jogadores muito piores aí, inclusive na zaga, mas eu lembro que ele me fazia muita raiva. E o Jô quando surgiu, O Jô era o que, ruim. rapaz, o que eu ofendi a senhora mãe do Jô não tá escrito, velho. Tanto que em 2000, quando ele voltou em 2017 ali, eu era contra e tal, mas ele fez um excelente campeonato ali. E calou minha boca, que a gente tinha uma frase que aprendi até com um amigo do seu pai, que era cala minha boca, Ju! E aí a gente assistia os jogos, assistia com seu pai, com um amigo dele, e a gente sempre repetia essa frase porque ele perdia muito gol, muito gol. E alguns anos depois ele voltou aí, né, pra calar nossa boca. E, cara, esse cara que é um jogador recente do Corinthians, que ele me fez tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que não, o segundo colocado de raiva ou qualquer coisa que eu já tive na história do Corinthians não chega perto dele, que é o Thales Magno. O Thales Magno chegou em um nível que eu sequer consigo mais reclamar com ele. Quando o Thales Magno se prepara para entrar, é como se eu desistisse da vida, sabe? Eu não reclamo mais com ele, não reclamo que ele vem entrar, não falo nada. Eu ignoro a existência dele, cara, porque é o jogador mais aéreo que eu já vi com a camisa do Corinthians. Tem jogador ruim, tem jogador bom, tem jogador que se entrega mais, tem jogador que se entrega menos, mas ele entra aéreo, ele entra olhando pro telão. Ele é reserva, normalmente os reservas entra para correr atrás do resultado ou segurar resultado. E normalmente ele entra pra gente buscar resultado. O cara totalmente desconecto da realidade, velho. Eu Puta entendo. que eu pariu. Compartilho da mesma opinião. Não fala mais não pra não chegar até ele. Isso aqui. E agora os 3 que mais te deram alegria. Esses aí são fáceis. Eu vou começar com o Ronaldo, fenômeno. Apesar de ter sido uma passagem curta, foi uma passagem muito vitoriosa. Em 2009 talvez tenha sido assim, um dos anos mais felizes, de modo geral, na minha vida. E Cara, veio isso na minha cabeça agora. Eu falei, eu não lembro de ter sido triste enquanto o Ronaldo foi jogador do Corinthians. A gente cara, teve uma eliminação no ano seguinte, mas era que você ficava triste, passava 2 dias e já tava lá, eufórico de novo e tal. Cara, Não teve foi corintiano e triste nessa principalmente por época. ele ter mudado a mentalidade dentro do Corinthians, né, ter trazido um pouco de profissionalização. Então ele foi muito importante, me deu muitas alegrias. E segundo lugar, eu vou colocar o nosso traidor favorito, né, o Guerreiro. Cara, o Guerreiro é um cara assim que na hora que ele falar volta pro Corinthians, embora vá contra a lógica de tudo que a gente fala aqui, eu aceito se o cara falar assim, vamos fazer o contrato de um jogo pro Guerreiro se Eu despedir. Pode também. ver, eu não tenho problema nenhum com isso. Acho que é um dos poucos jogadores que eu não tenho problema com isso, que eu gostava muito do Guerreiro, velho. Cara, eu tô com tanta raiva do Yuri Alberto que se o Guerreiro com 41 anos agora quisesse voltar, eu arrancava a camisa 9 do Yuri Alberto na hora e dava pro Guerreiro. E eu Cara, digo mais, acho que ele não faria tanta raiva igual o Yuri Alberto tá acho que, fazendo. cara, paradinho ali pra escorar, ele tem mais noção do que o Yuri Alberto, cara, pra botar essa bola pra dentro. E o terceiro aí que eu escolho, que é o meu top 1 dessa lista aí, é o Cássio, velho. É claro, a gente teve o Marcelinho, Luizão, o Edilson, tem Renato Augusto, tem o próprio Guerreiro, Ronaldo Fenômeno, Carlitos Tevez, mas o Cássio me deu tanta alegria e era tanta alegria assim, de euforia, que é algo similar que o Hugo tá fazendo, que é quase impossível deixar ele fora dessa lista, velho. Eu acho que quando você olha para o Cássio, apesar de ter alguns momentos ruins, principalmente no final da passagem, quando você olha Cássio e camisa do Corinthians, tá escrito ali vencedor, entendeu? Se você juntar Cássio e Corinthians, é vencedor a história que vai ficar. Então, o Cássio remete aos maiores títulos que nós tivemos, alguns dos maiores, e ele sempre sendo decisivo, né?